galera! Sejam bem-vindos ao canal! E se você é aquele que gosta desse mundo da literatura, quer conhecer um pouquinho sobre os autores, como que funciona o processo deles de escrita, o processo criativo, quer saber como funcionam as ilustrações, a capa, este é o canal para você acompanhar! E a convidada desta semana é a autora de romances Priscila Castellano. Bora conhecer a Priscila? Vem comigo! Olá, tudo bem? Eu sou a Priscila Castellano e quero agradecer imensamente a Karina por esse convite de estar aqui hoje com vocês. Eu sou esposa do Lucas, tenho 2 filhos, um que vai fazer agora em fevereiro 13 anos e uma menorzinha que vai fazer 3 anos agora dia 29. E a coisa que eu mais amo fazer na vida desde os meus 10 anos é escrever e ler. E eu vou começar perguntando, Pri, como que você conseguiu lançar 9 livros em 2021? Conta qual o seu segredo. Não é bem segredo, né, Karina? Muitos autores escrevem ao longo dos anos, né, e uma hora resolve publicar, e é o que aconteceu comigo. Eu escrevo desde os 10 anos de idade, e por causa da quarentena, né, eu acabei sendo impulsionada a publicar. O primeiro livro, o Sem Querer, ele já estava escrito há uns 7 anos. Só que, o que acontece? A história ela não finalizava na minha cabeça. E por causa disso eu não estava satisfeita com ela. Então eu comecei a pensar e a trabalhar nela para poder publicar. E foi aí que eu percebi que ela tinha uma continuação. Ela não terminava daquele jeito, tinha que ter mais. Aí publiquei ela, o público gostou, pediu pela continuação, eu falei, então vai. Aí eu decidi começar a trabalhar no Por Querer, né? Porque se eu tivesse feito um livro só ia ficar muito grosso. Para uma primeira publicação ninguém conhece, então eu precisava ver como é que ia ser a aceitação dos leitores antes de encarar, né, um livraço assim. E foi muito boa. No segundo livro o feedback foi assim 100%, a galera gostou demais. E aí nós continuamos, né? A quarentena ela ajudou muita gente a desengavetar histórias e sair publicando, ou pessoas também que, como estavam paradas, começaram a escrever e começaram a publicar, divulgar suas histórias. E agora que você é uma autora nacional com vários livros lançados, como que tem sido essa experiência para você? Olha, essa experiência tem sido muito rica, porque quando você escreve uma história e você engaveta ela, você acha que ela tá perfeita, né? E você não conhece as várias opiniões que aquilo ali podem gerar. Quando você joga ela para as pessoas, eu costumo comparar ser autor com ser chefe de cozinha, né? O chefe de cozinha, ele faz todo aquele preparo, aquela comida bonita, gostosa, tem todo aquele carinho, aquele cuidado, gasta horas ali e aí de repente ninguém come. Ou então as pessoas comem e rejeitam. Então o que nós experimentamos é mais ou menos isso, aquele tempo todo elaborando a história, lapidando, né, revisando, aquele cuidado todo, são madrugadas e madrugadas, são leituras e releituras. Nós esperamos que as pessoas leiam. E a experiência de você ouvir aquilo que você contou de uma outra pessoa que às vezes enxerga coisas na história que você mesma não viu, é muito rico, é inexplicável. Eu não conseguiria, por mais que eu gastasse o tempo todo da entrevista, explicar como que eu me sinto quando alguém vem dar opinião sobre o livro e me fala alguma coisa assim tão significativa que passou despercebida até por mim. Então eu percebo que não sou bem eu quem crio, sabe? Eu não sei como que funciona, mas vem como um filme na minha cabeça e eu apenas passo para o papel. E a leitura, ela sempre fez parte da sua vida ou você gosta mesmo de escrever, criar histórias? Eu sempre gostei de ler muito. Eu sempre gostei. A leitura sempre fez parte da minha vida. Eu comecei a escrever
porque quando eu tinha uns 10 anos de idade, os nossos pais trabalhavam fora, então ficávamos minha irmã, 5 anos mais nova do que eu, e minha prima da minha idade, presas em casa, sem ter o que fazer, e a televisão na época não tinha muita opção. Então, quando esgotava a brincadeira e a imaginação, nós sentávamos e eu começava a contar a história. E era como acontece hoje, a história vinha surgindo na minha cabeça e eu ia contando para elas, eu ia contando, e aí foi que eu criei uma história de aventura de uns jovens do bairro que desvendavam crimes, que era a Patrulha da Salvação. Uma historinha muito bacaninha que elas adoravam. E quando a nossa mãe passou a trabalhar em casa, que elas montaram um salão em casa, não tinha muito tempo mais para ficarmos sentadas contando história, porque com as mães em casa nós podíamos brincar na rua. Então a opção era correr para a rua, né? Nessa época, então, eu passei a escrever nos restos de folhas de caderno que sobrava da escola as histórias que vinham na minha cabeça e aí emprestava para elas lerem. Então foi assim que eu comecei a escrever. Eu escrevia durante o dia e emprestava para minha prima lia aquele pedacinho e me devolvia como se fosse uma minissérie. E ali eu criei gosto por escrever. Lógico que depois de uns anos eu fui pegar para ler o que eu escrevia, misericórdia, né? Tinha muita coisa que ser revisada ali, como hoje ainda às vezes tem. Mas, e com o tempo eu fui aprimorando isso, fui mudando a minha forma de escrever e também o gênero que eu escrevia. Mas eu sempre gostei de romance, desde nova que eu lia romance, Sidney Sheldon, aquele Sabrina e Júlia de banca que eu adorava. Mas também gostava de Agatha Christie, eu adorava os mistérios. E acho que fez meio que uma mistura na minha cabeça, né? Agora, um fato interessante é quando eu fui estudar magistério, nas primeiras semanas de aula, o professor de literatura, de português, ele ia ter um teatro na sala de aula e trouxeram a máquina de escrever para a sala porque ela ia fazer parte do cenário. E como eu tinha feito datilografia, eu coloquei ela na minha mesa e comecei a escrever a peça de teatro na máquina. Tudo bem, ninguém reclamou, só que durante a semana a máquina foi ficando ali por causa do teatro e eu comecei a escrever nos horários vagos um romance. E aí, quando acabou o teatro, o professor perguntou o que eu ficava escrevendo ali na máquina, que ele sempre me via ali escrevendo toda hora, né? Eu tava escrevendo. Aí eu dei pra ele ler, coloquei dentro de um saquinho plástico, dei pra ele. E nem esperava que ele fosse ler, tanta coisa pra fazer. Quando a máquina foi embora, que levaram a máquina pra sala dos professores, um belo dia ele chegou lá na sala com a máquina na mão, colocou na minha mesa e falou assim: continue escrevendo na sua hora vaga. E aquilo me deu um incentivo enorme, né? Um belo dia eu tava no meu armário, porque no Cefam nós estudávamos das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde, então tinha armário para cada 2 alunos, a gente dividia com um colega, para poder guardar tênis, roupa de educação física, marmita e essas coisas. Eu tava mexendo no meu armário, uma menina passou e sacudiu um encadernado assim e falou assim: Pri, tô adorando. Eu falei: o que é isso? Aí ela me mostrou, falou assim: o professor Edivaldo encadernou vários e distribuiu aí pela escola. Eu falei: que isso, gente? Aí eu fui direto na sala dele, né? Cheguei lá, falei com ele: professor, o senhor encadernou o negócio e emprestou para os outros? Ele falou assim: me desculpa, eu nem pensei, né, que tem direitos autorais, tem esses negócios, mas eu fiquei tão empolgada. Eu falei: gente, eu nem acreditava. Foi uma emoção muito grande e ali eu decidi que eu ia continuar escrevendo e um dia talvez eu fosse publicar, mas que deixar de escrever eu não deixaria, porque eu amo escrever. E enquanto eu não coloco as ideias que estão surgindo na minha cabeça para fora, eu não consigo me concentrar em outras coisas. Então é uma necessidade que eu tenho de escrever. Olha só, sobre datilografia, também fiz o curso de datilografia. Olha só aqui atrás de mim, tem a minha primeira máquina de escrever, quer dizer, primeira e única, né? Porque eu tive essa máquina de escrever e depois já foi computador, né? Só que a minha, né, ficou parada, porque eu não escrevi nada de histórias maravilhosas, fantásticas nela. Eu sempre falava: quero ter uma máquina de escrever, que eu vou escrever meu livro. Nada. Vou ter computador, que eu vou escrever um livro. Mas depois, com o tempo, graças a Deus, eu vinha escrever, eu escrevi alguma coisa, tirei alguma coisa da cabeça e escrevi um pouquinho, né, deixei fluir.
e espero continuar fazendo isso. Bom, e agora, né, deixa eu voltar às perguntas, né, porque estamos aqui para falar de você, Priscila Castellano, e não de mim, Karina Camargo, né? E tem, assim, curiosidades sobre o seu livro, seus livros, para você compartilhar com a gente? Duas curiosidades que eu quero falar. Uma curiosidade, já até comentei, que é como funciona o processo criativo, no meu caso. Eu já vi autores que fazem um esqueminha, né, começo, meio e fim, quando começa a escrever já sabe como é que vai acabar. Autores que fazem biografia de cada personagem. Eu não consigo fazer isso. Na minha cabeça surge como se fosse um filme da Netflix. E tudo que eu tenho ali é a primeira parte, primeira cena. A partir daquela cena que eu começo a escrever, a história começa a se desenrolar. E às vezes ela até anda para um rumo que eu não quero. E aí é uma briga que, se eu teimar em mudar, eu travo, bloqueio, já era aquela história, você pode engavetar e largar lá. Agora, uma outra curiosidade que eu quero comentar também é que quando eu fui escrever Meu Cliente Colorido, eu queria um avatar para ele. Eu estava conversando com uma das betas de madrugada e ela falou assim: Pri, vamos ver um avatar pro Jackson. E aí eu joguei lá no Google lá, aliás, acho que não foi nem eu, acho que foi até a própria Manu que me mandou foto no WhatsApp, falou: o que você acha desse aqui? Aí eu fui olhar no Google, tá? Vi várias fotos dele, falei: gostei, bacana. E aí, depois, quando tava rolando a leitura coletiva do livro, eu entrei em contato com ele, não esperando nunca que ele fosse me responder. E ele respondeu, super simpático, e topou bater um papo com a galera da leitura coletiva pelo Meet. Então foi uma experiência muito bacana, as meninas conversando com o personagem, foi muito legal. E aí surgiu a ideia do Avatar Nacional, né? Que era o quê? Pessoas, digital influencer, atores não tão reconhecidos no Brasil, que estão aí lutando também, como nós autores, que usássemos fotos deles, imagem deles, porque assim eles divulgariam o nosso trabalho e nós divulgaríamos o trabalho deles, né? E aí depois que veio a ideia de convidar o Polaco e a Grazi para serem um avatar do Edgar e da Julia, no livro Amor em Stand-by. Outra curiosidade, já são 3. Amor em Stand-by ia se chamar Amor em Quarentena, né? Eles tiveram aí um probleminha. Só que já tinham vários livros com o nome Amor em Quarentena, então foi na última semana, faltando 2 semanas para o lançamento, nós tivemos que mudar tudo. Pro lançamento da publicação, da divulgação, né? Nós tivemos que mudar o nome, inclusive o nome da personagem principal, porque um desses filmes chamados Amor em Quarentena, a personagem principal tinha o mesmo nome dessa história. E aí eu tive que mudar o nome da personagem principal também. Então, fora isso, correu tudo bem, graças a Deus, estamos aí. E agora eu vou te fazer perguntas rápidas. Você prefere filmes, séries ou livros? Livros, com certeza. Quais autores te inspiram? Olha, um autor que sempre me inspirou foi Sidney Sheldon, Danielle Steel e Agatha Christie. Depois que eu comecei a publicar, que eu conheci os autores nacionais, que eu comecei a ler nacional, Rosane Ribeiro tem sido assim uma inspiração incrível para mim. Mas tem vários outros também, entendeu? Tem aí as Amigas da Cristal, que eu tô conhecendo aí o trabalho delas e amando cada um deles. Tem o pessoal da Fraternidade dos Autores aí, que a gente não pode esquecer, porque é um melhor do que o outro. Então, eu tô tendo muita inspiração ultimamente para poder me apegar. Inclusive você. Prefere fazer sexo ou escrever livros? Eu não acredito que você perguntou isso. Ai! Pri! Olha, o meu marido responderia com certeza escrever um livro, porque ele passa aperto correndo atrás de mim. Como eu falei, enquanto eu não externo o que tá aqui, sabe? Se tiver surgindo aquele fantasma daquela história na minha cabeça, eu não consigo me concentrar em mais nada, gente. Eu preciso desabafar, entendeu? Então, é escrevendo que isso acontece. Mas eu diria que é a primeira opção. Agora o espaço aberto para você deixar a mensagem que você quiser. Fica à vontade.
Primeiro eu quero agradecer mais uma vez por esse convite, agradecer vocês que assistiram a toda a entrevista e dizer que Deus abençoe a todos os autores nacionais. Não é fácil, é uma luta muito grande e que nós possamos estar realmente nos ajudando uns aos outros e aos leitores, que vocês recebam com carinho o trabalho de cada um, que vocês possam ver a qualidade atrás de cada um. Nós sabemos que nenhuma história é perfeita, nenhuma história vai agradar a todos, mas que vocês consigam tirar, de lapidar de cada preciosidade, de cada livro, de cada autor, o que tiver de melhor, porque foi com muito carinho que foi escrito isso daí, com certeza. Karina, muito obrigada, amiga. Eu tô aqui que só Deus sabe como. Espero que você tenha gostado. Me desculpa qualquer coisa. Perdoa a demora, amiga. Só Deus sabe como que eu tô. Mas aqui, muito obrigada por sua paciência, seu carinho, seu convite, viu? Foi muito importante pra mim esse convite. Você não tem ideia do quanto. Muito obrigada, Priscila. Eu fico muito feliz que tenha dado tudo certo. Feliz porque você aceitou o convite. Feliz porque deu certo de gravar. Olha só, gente. A Priscila, ela teve imprevistos nesse final de semana, né? Que ela ia estar gravando entre sexta e sábado pra mim essa entrevista. E ela não passou bem, não estava legal. Mesmo assim, no domingo, ainda não estando recuperada, ela foi, gravou pra estar participando aqui com a gente, né? Nossa, Priscila, você foi um amor. Muito obrigada por tudo. Que você já esteja 100%, assim eu espero, assim nós esperamos. Um beijo, obrigada, Pri. E obrigada a você que está nos assistindo. Semana que vem eu volto com um novo entrevistado, uma nova entrevistada. Até lá!